Bom dia, prof! Hoje eu vou apresentar para você o que é autoridade e por que ela é essencial em sala de aula. Existem alguns erros que alguns professores cometem e que acabam às vezes sabotando essa autoridade em sala de aula, mas hoje a gente vai trabalhar alguns desses aqui. A ideia é conquistar segurança sem ser autoritário, e é isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Às vezes, a gente está numa sala de aula que está com muitos problemas de indisciplina e a gente acha que a gente precisa ser mais rígido ou mais autoritário, mas nem sempre é essa rigidez e esse autoritarismo que vão funcionar. Na verdade, muitas das vezes, ser autoritário demais, inclusive, pode trazer o efeito contrário e a turma ficar ainda mais indisciplinada. Então é por isso que hoje eu quis falar sobre esse tema tão importante, que é como construir a sua autoridade, mas sem um autoritarismo, sem uma rigidez muito forte e sem que vocês precisem aplicar, por exemplo, diversas punições aos alunos para vocês conseguirem ter autoridade. Eu já falei isso em vários momentos, inclusive trabalhando na coordenação e escutando muitos alunos que vinham reclamar de professores que tinham tirado eles de sala, eu acabava percebendo que uma das questões que principalmente acabavam gerando ali uma certa tensão entre os alunos e os professores era quando esse professor ele ameaçava, gritava e muitas vezes eu já peguei casos de professores que tinham humilhado os alunos na frente da turma inteira. Esse problema acabava fazendo com que muitas vezes até a própria turma se voltasse contra aquele professor e ficasse do lado daquele aluno, que muitas vezes estava errado lá desde o início, mas como a postura do professor foi muito autoritária, isso acabou gerando um efeito até contrário e fazendo com que esses alunos acabassem perdendo o respeito por eles. Entendem o que eu tô falando? A autoridade vem do latim auctoritas, não sei falar direito, mas enfim. A ideia é que faz alguém crescer, que te dá o poder de fazer alguém tomar decisões. E normalmente um professor que tem autoridade, ele é uma referência, ele é uma inspiração, mas é alguém que conduz a aula com presença, com mais entendimento da relação com o aluno do que simplesmente por medo. Eu peço para que vocês pensem numa professora que inspirou muito vocês e que vocês tinham uma relação muito boa na época da escola ou da universidade. Pensou? Essa professora, que provavelmente você admirava ela porque ela era uma pessoa muito autoritária? Ela precisava o tempo inteiro colocar a vontade dela ou a aula, de alguma forma em andamento a partir da força, do grito, do medo? Normalmente não é assim, não é mesmo? Esses professores que mais inspiram e que são mais admirados, eles não costumam ficar ali perdendo muito tempo, se desgastando com gritaria, com um autoritarismo muito excessivo e muito menos com uma simples imposição de um respeito. Esse respeito ele tem que ser adquirido, conquistado junto aos seus alunos a partir de diversas técnicas que vocês podem implementar e fazer com que esses alunos passem a te olhar não como um autoritário, e sim como uma autoridade, alguém que eles sabem que eles podem contar. Por isso eu falei ali o nome, a etimologia. Quando a gente pensa, de onde que veio essa palavra, a gente entende que ela tem muito mais a ver com fazer com que esses alunos cresçam. E por isso é muito importante que, é claro, a gente tenha a nossa rigidez e a gente saiba impor e se colocar ali como uma autoridade, mas sem que isso seja feito na base da gritaria, das ameaças, da violência, às vezes até mesmo a violência verbal, mas às vezes acontece até mesmo de violência física. Então o ideal é que a gente nunca ultrapasse algum tipo de violência com os nossos alunos e, pelo contrário, a gente consiga impor respeito através de técnicas muito eficazes para você conseguir mais autoridade.
é o que o Paulo Freire já falava da intencionalidade educativa, ou até mesmo a Bell Hooks com o ensino como um ato de amor e presença, tá? Isso tudo faz com que a gente consiga perceber que não é necessário que você use algo que inclusive muitas vezes nem faz parte de você, que você nem gostaria de estar ali utilizando com esses alunos, simplesmente para conseguir manter uma determinada ordem ali naquela sala de aula, tá? Muitos professores entram já na defensiva ou muitas vezes acreditam que é somente a partir de uma fala muito rígida e muito violenta que eles vão conseguir de fato fazer com que aquela turma tenha um certo respeito por eles. Eu entendo que às vezes a gente cria essa ideia e porque talvez você até já tenha visto algum professor que possa ter conseguido assim, mas normalmente se você for escutar o que esses alunos falam desses professores muito autoritários, eles não falam algo muito positivo e nem têm uma admiração e muito menos uma inspiração nesses professores que são muito autoritários com eles. Então é importante que a gente não tenha medo de ser rígido, de impor as suas regras, mas sem que isso seja feito a partir de uma fala violenta. E sim, tente desenvolver isso a partir de acordos que vão ser feitos já desde o início das suas aulas, mas que se eles não foram feitos lá desde o início, você pode começar a fazer a partir de hoje. Então, ao invés, gente, de ter alunos testando os seus limites o tempo todo, ou te desgastando de maneira física e emocional até, ou fazendo com que você não tenha uma conexão com essa turma e acabe entrando naquele modo só de sobrevivência, a ideia é que a autoridade de vocês ela seja construída com consciência, ou seja, você pode construir isso a partir de técnicas que vocês vão desenvolver com profundidade com os seus alunos. Tá bom? Aí você vai me falar, né? A Roberta veio aí falando com vários problemas, mas ainda não me deu a solução. Vamos à solução. A ideia é que você, desde o início, mostre clareza na sua aula. Os objetivos das aulas sejam muito bem expostos para os seus alunos e o conteúdo esteja muito bem amarrado com a sua explicação. Isso tudo, é claro que você pode desenvolver através de técnicas muito bem selecionadas por você, para que você consiga trazer mais dinamismo e ao mesmo tempo autoridade para sua aula, mas o ideal é que vocês utilizem o corpo de vocês como uma ferramenta para construir essa autoridade. Então não é só a voz, mas inclusive a forma como vocês vão caminhar nessa sala. Então ficar andando ali pela aula, olhando esses alunos nos olhos, isso tudo também já vai ajudar na autoridade de vocês. Fazer pausas ao longo da sua explicação e perguntar para esses estudantes se eles estão com você, se eles estão entendendo o que você está propondo para eles, também é muito importante para que vocês consigam usar o corpo de vocês como uma ferramenta de autoridade e depois ter regras, como eu falei, muito claras, estabelecidas de maneira prévia, inclusive com esses alunos, com uma postura sua que vai ser coerente com aquilo que você propôs para eles desde o início dos primeiros encontros que vocês tiveram juntos, tá? Isso tudo vai transmitir mais segurança, vai fazer com que esses alunos vejam e respeitem você, porque eles percebem uma coerência, inclusive, nas suas regras e nos seus comportamentos perante essas regras, tá? Então a ideia é que você tente reforçar muitas rotinas, use um tom de voz firme, tá? Cuidado quando vocês falam muito baixinho, quando fala muito com medo, às vezes, de falar com esses alunos, porque é necessário que você tenha uma voz firme, que você mostre que você está ali. Lembrando, não é uma voz autoritária, mas uma voz de autoridade, ou seja, uma voz que vai mostrar que você é a autoridade ali, que você está ali fazendo um trabalho super importante para eles e para
para a vida deles também. Então isso tudo vai começar a fazer com que vocês criem conexões sem uma rigidez muito forte no sentido de ser autoritário. A ideia, gente, é que a autoridade, ela tá em ser consistente, em ter coerência com as regras que você estabeleceu com esses alunos e principalmente em não tentar utilizar de algo muito rígido e violento para que você consiga de fato ter autoridade. A ideia é que vocês tenham consciência, preparo e estratégia para vocês conseguirem cada vez mais autoridade e uma relação boa, inclusive, com essas turmas, não é mesmo? Então, tenham técnicas de postura, tenham planos de aula bem estruturados e, principalmente, uma didática clara, porque isso tudo vai fazer com que vocês construam uma autoridade e sem que seja algo rígido demais, que pese demais em vocês, mas sim que inspire, inclusive, os seus alunos, que mostre que você é alguém que eles podem contar, percebe? E é sobre inspirar muito mais do que se impor absolutamente sobre esses alunos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo do nosso canal. Não deixe de se inscrever e curtir o vídeo se você gostou. Um beijo e até a próxima!